Olá, boa noite a todos. Eu tirei aqui um tempinho para falar um pouquinho sobre inteligência emocional nas relações humanas. Bom, é um tema pouco conhecido pela grande maioria dos brasileiros e eu acho que merece uma atenção toda especial, né? Até porque 90% do sucesso ou insucesso das pessoas se devem por causa dessa tal de inteligência emocional, o que é. Bom, o que eu posso falar que é de relevante para quem está me ouvindo aqui agora, né? É o seguinte: a inteligência emocional, desprezada pela grande maioria no nosso processo de desenvolvimento humano, principalmente nós brasileiros, ela é responsável 90% pelo sucesso ou insucesso das pessoas, com certeza. Eu costumo dizer que são 3 letrinhas que impulsionam o ser humano ao sucesso, né? A primeira é C, de conhecimento, a segunda é H, de habilidade, e a terceira é A, de atitude, né? Todas essas 3 letrinhas formam uma palavra chamada chá, que é o que a gente tem que tomar todos os dias, né? De manhã, de tarde e de noite. Tomar chá de conhecimento, chá de habilidade e chá de atitude, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o único ingrediente desse chá que não pode faltar de forma nenhuma é a atitude. Por quê? Porque eu conheço muita gente com muito conhecimento, com muita habilidade, mas com nenhuma atitude, sem conseguir realizar os seus sonhos, sem conseguir realizar os seus projetos. E eu conheço pessoas que não têm tanto conhecimento, que não têm tanta habilidade, mas que têm muita atitude, e com essa atitude buscam o conhecimento e habilidade para fazer qualquer coisa, né? Então, quem é que primeiro estudou nessa pós-modernidade a inteligência emocional com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de observação? Ciência é especificamente dita, né? Foi o Daniel Goleman, que durante muitos anos ele teve a oportunidade de testar as suas teorias em milhares de pessoas, nas centenas e centenas de faculdades espalhadas pelo mundo. E o que ele descobriu? Ele descobriu que 80% do sucesso, ou das pessoas que ele pesquisou, elas tinham sucesso não pelo mérito do QI, ou seja, não eram pessoas extremamente inteligentes ou capazes de guardar, reter o conhecimento e com sabedoria aplicá-lo lá na frente, né? Muito pelo contrário, as pessoas que às vezes sentavam do meio para o fim, que conversavam um pouco mais, que se relacionavam mais dentro da sala de aulas, os ditos problemas, aqueles que trocavam cola, e precisa ter muita inteligência emocional para trocar cola com o professor olhando, esses ocupavam os melhores espaços no mercado de trabalho. E no processo de observação científica que ele fez, ele entendeu que o que determinava o sucesso e o insucesso dessas pessoas era a capacidade, primeiro, delas se relacionarem bem com elas mesmas, e depois se relacionar bem com o outro, e depois se relacionar bem com os grupos, e que todo esse relacionamento as punha em vantagem junto ao mercado de trabalho ou qualquer atividade que elas quisessem desenvolver. Nós sabemos, pois, administradores, que 70% do sucesso e insucesso das pessoas se devem no mercado de trabalho, a grande rede de contatos que esse cidadão vem a ter. E às vezes a gente vê muitas pessoas iradas porque o cidadão, não, ele tem um QI, foi quem indicou ele e colocou lá na ponta. Eu quero dizer para vocês que não é QI, né? O cidadão tem um coeficiente emocional evoluído, ele tem a habilidade, a competência e o conhecimento, e principalmente a atitude, para desenvolver o relacionamento em todo que é âmbito, né? Então, em primeiro lugar, no âmbito intrapessoal, depois no âmbito interpessoal, depois intergrupal. Em geral, essas pessoas levam vantagem por ter um network imenso, de se inserir no mercado de trabalho, de desenvolver os seus projetos com muito mais facilidade, né? Então, o que eu posso dizer que foi o primeiro conceito que Daniel Goleman trouxe para nós no seu livro A Inteligência Emocional nas Relações Humanas? O primeiro conceito que ele trouxe foi de 1998, que é o seguinte: inteligência emocional é a capacidade de nós identificarmos os nossos próprios sentimentos
e os dos outros, de motivar e gerir bem essas emoções dentro de nós e nos relacionamentos. Quem é que consegue enxergar, identificar esses sentimentos, né, dentro de si? Aquele cara que se relaciona bem consigo, que se conhece, que se autocontrola, que se automotiva. Esse cidadão que se autoconhece, ele reconhece o momento em que o sentimento ocorre, que sentimento é esse, a intensidade desse sentimento, ele pode controlar, e se for um sentimento que o joga para baixo, ele pode se automotivar e sair dessa condição. Então, nós vamos aqui ver outros teóricos que desenvolveram a mesma temática, né? E aqui nós temos Salovey e Meyer, dois cientistas que também buscaram entender como era que funcionava esse processo, os processos que punham algumas pessoas em vantagem e voltados para essa questão da inteligência emocional. E eles descobriram que inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de perceber e exprimir emoção, né, de assimilá-las ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, regular em si próprio e nos outros. Eu gosto muito de usar o contexto filosófico, teológico e psicológico dentro dessas análises. E aqui em primeira mão nós vamos trabalhar com o contexto teológico, e a gente, quando vai ler a Bíblia lá, e por diversas vezes dentro das nossas próprias igrejas, a gente ouve muito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Pois bem, isso tem tudo a ver com inteligência emocional e tem a ver com a insensibilidade social que a gente vive hoje em dia. As pessoas estão deixando de se relacionar bem primeiro com elas mesmas, de perceber as emoções no momento que elas ocorrem, de exprimir essas emoções de maneira adequada, assimilá-las ao pensamento, compreender e raciocinar com elas. E aí o que nós temos? Uma nação de pessoas com problemas emocionais, com depressões, tristeza crônica, síndrome do pânico, que foram pessoas que em algum momento perderam a identidade, não conseguem mais se autoconhecer, com isso também não vão se autocontrolar e muito menos se automotivar. O outro aspecto que é colocado aqui dentro da teoria, do conceito de Salovey e Meyer é o seguinte, que é regular essas emoções em si e também nos outros, das pessoas que nos cercam no relacionamento. Eu acho interessante que dentro desses dois conceitos são três coisas que têm que ser observadas. Em primeiro lugar, o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento da pessoa com ela mesma, o relacionamento interpessoal, que é o da pessoa com o outro, e aí é uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, como empatia e outras coisas mais, e o relacionamento intergrupal, que é da pessoa com os grupos sociais aos quais elas estão envolvidas. Em geral, se a pessoa não se relaciona bem com ela mesma, se ela não se aceita, se ela não se ama, se ela não se conhece, não se autocontrola, não se automotiva, se ela não se relaciona bem com ela, dificilmente ela vai se relacionar bem com as outras pessoas, ou com os outros pessoas, com o outro, né? Dificuldade também ela vai ter de se relacionar com os grupos sociais. Então, o que eu posso dizer mais dentro dessa temática? Eu acredito que é o seguinte, são 4 observações que têm que ser feitas nas duas teorias desenvolvidas por esses 3 cientistas. A primeira coisa que tem que ser percebida, que tem que ser notada nessas linhas traçadas, estudadas por vários e vários anos para nos colocar esse conteúdo, é a percepção das emoções, né? Então, primeira coisa, perceber as emoções, perceber elas em nós e perceber no outro e perceber nas outras pessoas. A partir do momento que eu percebo as emoções quando elas ocorrem dentro de mim, eu estou muito mais preparado para perceber essas emoções quando elas ocorrem nas outras pessoas. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm mais identidade, não tem mais um modelo preciso e verdadeiro de si mesmo, então fica impossível de identificar qualquer traço de emoção, de sentimento que aconteça dentro de si. É por isso que a maior parte não sabe trabalhar no autodesenvolvimento, nem pessoal, nem profissional, nem emocional. Porque além de faltar esse autoconhecimento emocional para perceber essas emoções na hora que elas ocorrem,
Por exemplo, eu estou começando a ficar apaixonado por uma pessoa que eu não deveria. A pessoa só se percebe quando está demasiado apaixonado e não tem como mais retroceder ou se precaver ou guardar o coração, como diz lá em Cantares 8, guarda o teu coração como um selo sob o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. Então, essa percepção das emoções, ela é imensa importância para aquela pessoa que quer desenvolver a inteligência emocional. Ele tem que sentir a emoção que paira pelo ar, ele tem que perceber as emoções nos olhares, nos comportamentos, para ele poder se encaixar de maneira assertiva no meio dos grupos sociais. Então vamos para o próximo. E o próximo eu acho sensacional, que uma coisa é perceber, a outra coisa é entender. Tem gente que até percebe, mas não entende, não compreende, até porque não se compreende, não compreende essas emoções dentro de si, dificilmente vai compreender, perceber, até perceber nas outras pessoas, mas vai compreender nas expressões, nos comportamentos, no tom da fala, a emoção que o outro está sofrendo ou que o outro está tendo. Então, o que nós estamos vendo nesses últimos tempos é o amor de muitos se esfriando, uma quantidade enorme de pessoas insensíveis aos sofrimentos das outras, alheias ao sofrimento das outras, mais egoístas e voltadas para os seus próprios interesses e sentimentos e emoções, desprezando completamente o outro, porque não estão nem aí para entender o porquê que o outro está se comportando dessa maneira, o porquê que o outro está tratando as outras pessoas dessa maneira. Então eles estão mais preocupados consigo, né? Então aqui é o segundo ponto dentro de toda essa teoria que tem sido discorrida por 3 cientistas, né? Primeiro, perceber as emoções na hora que elas ocorrem. A segunda, entender as emoções na hora que elas ocorrem. A terceira e a penúltima, né? Uma vez que você percebeu, entendeu, é fazer uso dessas emoções em seu favor. Eu vou trazer aqui um exemplo espetacular, que é o do Edson Cordeiro de Lima, o cara que se preparou, Edson não, esquece, o Vanderlei Cordeiro de Lima, o cara que se preparou muitos anos para uma corrida nas Olimpíadas, e lá estando ele nas primeiras posições, o escocês maluco vem, derruba ele no chão, senta em cima dele. A maior parte das pessoas ficaria deitado, chorando e reclamando porque alguém derrubou ele, já chegando no percurso, no finalzinho do percurso. O que o Vanderlei Cordeiro de Lima fez? Ele deu um maior exemplo espetacular para nós outros brasileiros do que é inteligência emocional extrema, que é a pessoa olhar para o objetivo dela, que está a poucos metros, bater a poeira, limpar os machucados, tirar a terra e continuar correndo na direção do objetivo dele, né? A maior parte das pessoas não fazem uso racional disso e por isso se descontrolam, choram, se deprimem e usam às vezes o aspecto da emoção negativa para reger a vida até longas datas. E é por isso que a gente tem muita gente dependente de remédio e de remédio de tarja preta receitado às vezes por psiquiatras, né? Então vamos para o quarto e último conteúdo que a gente precisa analisar com propriedade dessas 3 frases, né? Que é o controle das emoções. Transformar essa emoção às vezes negativa, esse pensamento ruim em algo positivo. Ressignificar algo que aconteceu com você, tirando disso, mesmo que seja uma das mais terríveis derrotas. E eu costumo dizer sempre que não há derrota, o que há é aprendizado. Por mais negativo que seja a situação, você vai levar algo de positivo daquilo, que é o conhecimento necessário para não te colocar na mesma situação. Mas a maior parte das pessoas não percebe as emoções, não percebe essas emoções em si, não percebe essas emoções nas outras pessoas, e por isso eles não fazem um uso racional dessas emoções, até porque eles não as entendem e nem transformam em emoção ruim numa emoção impulsionadora, uma emoção que vai tirar essa pessoa da condição que ela está e colocar num patamar maior. Bom, requer muito mais estudo dentro desse tema, um tema espetacular, que eu já venho estudando há muito tempo e que eu venho compreendendo o valor e utilidade
de se trabalhar e se desenvolver essa inteligência emocional, que na teoria da inteligência múltipla de Gardner foi dividida hoje em 9 inteligências, e elas compõem 2 dessas 9 inteligências, que é relacionamento intrapessoal. Eu friso aqui de novo: você precisa se relacionar bem consigo mesmo, você precisa te amar, né? Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, e nesse processo você tem que se amar primeiro, porque se você não se amar, você não está habilitado a amar as outras pessoas, né? E o relacionamento no âmbito interpessoal, né? Então, Gardner aborda de maneira bem pragmática e dissociada as duas, né? Inteligência, a intrapessoal e interpessoal. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem bastante do que foi dado aqui. Ajudem, passem esse conteúdo aos seus amigos e colegas, até porque o estudo dessa teoria de Daniel Goleman, e aí vocês vão ver em alguns livros de Augusto Cury, Jesus Cristo Mestre da Sensibilidade, a construção do eu, tu vai ver esses conteúdos muito claros lá. Ajudam muitas pessoas a saírem de condições de extrema depressão, de tristeza crônica, para se colocar no lugar da tal da síndrome do pânico, para assumir realmente o controle da vida e assumir o controle das emoções, regular elas delas mesmas e regular nas pessoas as quais elas amam, para prover resultados extremamente positivos. Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo tema.